Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar então o histórico da indústria brasileira. O desenvolvimento industrial brasileiro se deu lentamente e somente aconteceu após o rompimento de obstáculos e de medidas políticas, como nos governos Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que foram imprescindíveis para que as indústrias se proliferassem no Brasil, pois aos longos anos em que o território brasileiro foi colônia portuguesa, a economia se restringiu à prática da agricultura, conhecida também como monocultura, isto é, o plantio de um único tipo de produto, como o açúcar, por exemplo. A coroa portuguesa proibia a instalação do comércio manufatureiro no Brasil para justamente impedir o crescimento da sua colônia, para que ela continuasse somente fornecendo produtos agrícolas para o mercado externo. Porém, foi a partir do processo de independência do Brasil que iniciaram pequenas mudanças econômicas, principalmente na metade do século XIX, com o desenvolvimento da economia cafeeira, em que os altos lucros propiciaram investimentos em outras atividades econômicas, como a indústria. Foi nesse cenário dos grandes lucros da economia cafeeira que surgiram empresários como Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, preocupados com o desenvolvimento das estradas de ferro, das cidades e de toda a infraestrutura necessária para o crescimento do país. Contudo, as primeiras indústrias foram surgindo de maneira paulatina no final do século XIX e início do século XX. Elas representavam ainda uma baixa participação na economia nacional. Mediante isso, o Brasil importava praticamente todos os produtos industrializados, pois suas indústrias não haviam desenvolvido o suficiente. A Europa, como a região do globo que mais se industrializava, não queria o desenvolvimento industrial brasileiro, pois perderia mercado consumidor. O Brasil, portanto, dependeu exclusivamente da economia agrícola até a metade do século XX e, por isso, enfrentou sérios problemas econômicos e políticos. A crise de 1929 foi um exemplo da fragilidade da economia brasileira e também um aviso de que o país necessitava diversificar sua produção. Foi com a entrada de Getúlio Vargas em 1930 que os processos de industrialização se tornou o eixo norteador das discussões e medidas políticas. Foi também na era Vargas que importantes medidas aconteceram para o desenvolvimento industrial brasileiro. Um exemplo da política varguista foi a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, como também as construções da Companhia Vale do Rio Doce, destinada à exploração do minério de ferro em Minas Gerais, e da Petrobras em 1953, que contribuíram bastante para o aceleramento do crescimento industrial. Além disso, Vargas criou as leis trabalhistas, preparando o país para a organização no crescimento das indústrias, como foi o caso da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. O crescimento industrial ganhou maior dimensão a partir do governo de Juscelino Kubitschek, que foi entre 1956 a 1961. Com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de empresas internacionais para o Brasil. Esse período foi conhecido pelo seu otimismo no que tange ao crescimento da economia brasileira, em que medidas como o Plano de Metas incentivaram a produção industrial. Essa política do JK para estimular o crescimento industrial ficou conhecida como Nacional Desenvolvimentista. Ela concentrava suas atenções em investimento na área de energia e de transportes. Para isso, JK utilizou o capital estrangeiro, permitindo a entrada de empresas multinacionais para o Brasil, como a montadora de automóveis Volkswagen. Foram, então, com essas medidas políticas do governo de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, que a industrialização brasileira adquiriu vida própria e obteve um crescimento vertiginoso, principalmente nos últimos anos do século XX e início do século XXI.